Segundo capítulo do livro Discipulado Dinâmico. O título do segundo capítulo é O Aconselhamento Começa com Você. Pelo que vimos no capítulo anterior, acredito que tenha ficado claro que um estudo significativo do aconselhamento pessoal deve principiar com uma análise da pessoa que o realiza, pois ele começa em casa. Para que nosso trabalho seja bem feito, precisamos possuir certas características. Como já mencionamos no capítulo anterior, o aconselhamento pessoal não implica apenas passar informações, mas significa muito mais que isso. É a transmissão de nossa própria vida. Isso se vê claramente na atitude de Paulo, expressa em 1 Tessalonicenses 2, verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso é importante que comecemos esse estudo com um exame dos fatores básicos necessários à formação da capacidade de transmitir nossa vida a outrem. Talvez este capítulo venha provocar certa intranquilidade e produza uma convicção de erro, pois mostrará que algumas vezes nos faltam ações ou atitudes necessárias a uma verdadeira eficiência nesse trabalho. Apresentamos a seguir um estudo de vários fatores que devem caracterizar a vida do crente, para que ele realize bem o trabalho de aconselhamento pessoal. Primeiro fator: ser acessível e interessado. Este primeiro fator diz respeito à nossa acessibilidade e comunicação com as pessoas. Devemos ser capazes de nos ligarmos a outros crentes. Muitas vezes, nós próprios fugimos de um envolvimento mais profundo e nos relacionamos com as pessoas apenas superficialmente, pois um envolvimento profundo poderia perturbar a nossa tranquilidade e também exige mais de nosso tempo. Pense em sua vida tal como é agora. Para nos tornarmos acessíveis a outros e mais interessados por eles, teremos de tomar uma decisão consciente a esse respeito. Será uma importante decisão. É possível alguém praticar os métodos e atos do trabalho de aconselhamento sem nunca tornar-se acessível às pessoas. Embora seu trabalho não seja tão eficiente, é possível um crente sentar-se e realizar mecanicamente todos os atos necessários. É possível fazer-se um trabalho e continuar desligado da pessoa sem nunca realmente envolver-se com ela. No início de meu ministério cristão, eu lidava com os indivíduos dessa maneira impessoal. Meu papel era simplesmente fornecer informações. Lembro-me de certo crente que pediu que parássemos de nos encontrar para o estudo, pois ele achava que já dispunha de todas as informações de que necessitava, e o que ele agora precisava aprender era como aplicar os conhecimentos que possuía. Senti-me ofendido por ele não querer mais as reuniões, mas nunca me ocorreu que eu devia abandonar aquela atitude formal no aconselhamento e procurar realmente interessar-me por ele e ajudá-lo a aplicar em sua vida as verdades que lhe ensinava. Eu tinha uma certa sensação de que deveria fazer algo mais, porém estava tão incerto quanto à aplicação dos princípios bíblicos em minha própria vida, que optei pela solução mais fácil do não envolvimento. Entretanto, pouco depois, percebi que não poderia continuar com aquela atitude
de desinteresse e desligamento das pessoas. Só que aí já era tarde demais para aplicar isso com aquele crente com quem eu trabalhara. Mas essa triste experiência levou-me a nunca mais trabalhar com outras pessoas sem procurar esse envolvimento pessoal. O que se pode fazer no sentido de cultivar essa atitude no aconselhamento pessoal, e na verdade ela precisa ser cultivada, é aprender a enxergar o novo crente do ponto de vista divino. Em 2 Coríntios 5, verso 16, lemos que não devemos mais enxergar os homens do ponto de vista humano. Depois que uma pessoa se torna nova criatura em Cristo, temos de nos esquecer dela sobre o prisma humano e enxergá-la do modo como Deus a vê. Um exemplo prático dessa perspectiva é o modo como Cristo via seus discípulos. Obviamente, depois que começou a trabalhar com eles, principalmente nos estágios iniciais do seu ministério, do ponto de vista humano, ele poderia ter ficado muito desanimado. Eles estavam constantemente falhando para com o Senhor. Devido a esses fracassos, Cristo precisou visualizá-los pelo prisma de seu potencial no futuro, como novas criaturas nele. Estou certo de que esse também é o modo como Deus nos enxerga. E como Cristo via os discípulos do mesmo modo que o Pai os via. Apesar de todos os fracassos deles, sentia-se motivado a continuar a desenvolvê-los para alcançar seu verdadeiro potencial. No aconselhamento pessoal, nós nos encontramos mais ou menos na mesma situação. Quando começamos a trabalhar com o crente, às vezes somos sutilmente invadidos pelo desânimo. É possível que comecemos a pensar que estamos perdendo tempo. Muitos dos nossos crentes, dos novos crentes, talvez não pareçam ter muito potencial em si mesmos. Contudo, é imprescindível que continuemos a enxergá-los como Deus os vê. O Senhor pode usar qualquer pessoa e transformá-la em um instrumento eficaz para a sua obra. Se tivermos essa visão dos fatos, então nos sentiremos motivados a fazer o que for necessário para conseguir que o novo crente se torne um elemento produtivo no reino de Deus. Uma forma de se conseguir isso é estar sempre bem chegado a Ele, permitindo-nos penetrar em seu crescimento. Ele precisa saber que estamos perto dele, que realmente o amamos, que estamos à sua disposição e que ele pode recorrer a nós. Ao enfatizar essa necessidade de sermos acessíveis às pessoas, não estou querendo dizer que devemos tornar-nos receptores dos problemas do indivíduo. Também não quero dizer que devemos permitir que a pessoa monopolize toda a nossa atenção e nosso tempo. Antes, nosso papel é mostrar ao novo crente os seus problemas e ajudá-lo a solucioná-los. Outro passo no sentido de se cultivar essa atitude de envolvimento pessoal é a disposição de sermos perfeitamente sinceros com o novo convertido. Não coloquemos uma fachada falsa. O que acontece muitas vezes nesse tipo de trabalho é que o conselheiro finge ser um gigante espiritual ou dá a impressão de que sabe tudo. Quando ele faz isso, cria uma fachada falsa e impede que haja plena sinceridade no relacionamento com o novo crente. Por vezes, tememos confessar que tivemos ou ainda temos certas dificuldades em nossa vida espiritual, pois achamos que isso pode macular nossa dignidade. Esse tipo de receio é infundado no trabalho de assistência ao recém-convertido.
Seja apenas humano. Não tente parecer perfeito diante do novo crente, a não ser que você o seja, é lógico. Mas, nesse caso, você já passou do ponto a que Paulo chegou no fim da sua vida, quando escreveu aos Filipenses. Ele diz o seguinte em Filipenses 3, verso 12: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Talvez no desenvolvimento espiritual você já tenha ultrapassado o ponto que o apóstolo havia alcançado. É possível, mas não provável. E se você ainda não passou, não tente aparentar perfeição, mas com certa discrição, conte-lhe alguns de seus erros do passado. Depois apresente a solução bíblica que você encontrou para os seus problemas. Isso será muito proveitoso para o desenvolvimento dele. E se você ainda não encontrou as soluções, precisa esforçar-se nesse sentido. Seu testemunho não terá muito valor se puder contar a ele somente derrotas. Segundo fator, crer na importância do aconselhamento pessoal. Você realmente acredita que ele é necessário? De nossa resposta a essa pergunta dependerá grandemente o sucesso do nosso trabalho. E como estarei afirmando várias e várias vezes neste livro, o aconselhamento pessoal somente será bem realizado por aqueles que se dispuserem a empregar o tempo que ele exige. E como todos temos certas atividades que exigem muito tempo, o envolvimento nessa obra será uma questão de escolha de prioridades. Quem ou o que detém a mais elevada prioridade em nossa vida? Esse ministério não se tornará uma atividade prioritária para nós, enquanto não nos convencermos seriamente de sua importância. E se ele não se tornar prioritário, nunca o realizaremos. Devo dizer também que, quando surgirem os problemas, só teremos perseverança se estivermos fazendo dele uma das principais tarefas de nossa vida. Se não nos acharmos plenamente convencidos da necessidade do trabalho de aconselhamento pessoal, não teremos motivação suficiente para superar os problemas sem desistir da obra. Por essas duas razões, é essencial que estabeleçamos logo a questão das prioridades com relação a esse ministério.